Eu estava, no início, com uma preocupação muito grande de procurar fazer 3 capítulos a cada encontro nosso. Mas, assim, Deus tem falado comigo, né, que a gente tem que deixar as coisas fluírem e acontecerem, né? Às vezes, naquela fobia de querer fazer 3 capítulos, a gente deixa de ver algumas coisas importantes. Então, vamos procurar. Não dá para a gente ver com tanta profundidade também, porque aí a gente levaria uns 20 anos para ver a Bíblia toda, né? Mas, pelo menos, vamos procurar pensar um pouquinho melhor, com um pouquinho mais de calma, e a gente vai fazendo. Na hora que a gente terminar Gênesis, a gente pega um outro livro e assim nós vamos estudando. Gênesis capítulo 19, né, é um capítulo que tem, na verdade, 38 versículos, e Gênesis é interessante, a palavra Gênesis quer dizer início, né, o livro dos inícios, do começo, dos começos, e Gênesis capítulo 19 fala sobre o juízo de Deus, né, ele manda juízo sobre a cidade de Sodoma e Gomorra, também fala sobre a sua misericórdia, porque mesmo estabelecendo juízo, ele tem misericórdia, ele salva uma família, né? Então fala da misericórdia de Deus, também fala da intercessão, do poder da intercessão. Gênesis 18 fala sobre Abraão, quando ele intercede a Deus por uma cidade, Sodoma e Gomorra, né? Então, o poder da intercessão. Então, algumas coisas que nós vamos estar vendo aqui no capítulo 19 de Gênesis. E ele começa assim: E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma, e vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. Diz o texto para nós que Ló estava assentado à porta de Sodoma e Gomorra, a porta da cidade de Sodoma, né? Ló, naquela época, no Oriente Médio, as pessoas que estavam assentadas às portas eram pessoas mais idosas, pessoas prósperas, pessoas ricas. Elas ficavam ali porque era uma área assim, de muita negociação. Era na porta da cidade que eles negociavam, havia muito comércio. Quando a gente lê o livro de Ruth, no capítulo de número 4, nós vemos ali que Boaz, ele vai na porta da cidade, na entrada da cidade, porque ele vai em busca do remidor. Quem vai remir, né, é Ruth, Noemi. Então, quando a gente lê lá em Ruth, capítulo de número 4, vamos ver o Ruth, capítulo de número 4, para que nós possamos entender um pouquinho dessa parte, quando Boaz está lá, né, como o remidor. Então vem Josué, Juízes, depois já vem Ruth, né? Capítulo 4 de Ruth diz assim: E Boaz subiu à porta e assentou-se ali, e eis que o remidor de que Boaz tinha falado ia passando. E disse-lhe: Ó fulano, vem cá, assenta-te aqui. E desviou-se para ali e assentou-se. Então tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: Assentai-vos aqui. E assentaram-se. Então disse ao remidor: Aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos moabitas, está vendendo. Então ele procura aquele homem e diz: Olha, quem tem direito a ser o remidor é você. Você vai fazer a remissão ou não vai? Se você não for fazer, eu então farei. E foi o que Boaz fez, ele foi o remidor. E ele comprou aquela herança e tomou posse daquela terra de Ruth, de Noemi, e ele se torna o remidor. Então as pessoas se reuniam à porta da cidade. É exatamente isso que o texto está dizendo aqui para nós, que Ló estava à porta da cidade. Era um local de negociação, quando os sábios, os anciãos estavam ali para receber as pessoas e fazer os seus negócios. E se aproximou dali aqui, diz o texto para nós, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra, porque 2 anjos vieram ali. Eles estavam antes lá com Abraão, no capítulo 18, esses 2 anjos estão com Abraão, né? E Abraão os recebe, é uma hospitalidade muito grande de Abraão, e a Bíblia diz para nós lá no livro de Hebreus que muitas pessoas não sabendo, elas hospedaram
anjos. Hebreus capítulo 13 e versículo de número 2. E aqui Abraão recebe muito bem e Ló também recebe esses 2 anjos muito bem e levantou-se ao seu encontro, inclinou-se com o rosto à terra. E isso, inclinar-se à terra, é o princípio de adoração, né? Nós vamos ler outros textos na Bíblia que diz que quando as pessoas iam adorar, eles se inclinavam. É um gesto de reverência, é um gesto de humildade, é um gesto de respeito. E aqui nós percebemos então que Ló, ele se inclina com o rosto à terra. E disse, versículo 2, eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. E eles disseram, não, antes na rua passaremos a noite. Veja bem, quando Abraão convidou eles para entrar na casa de Abraão, eles foram com uma facilidade muito grande. Mas quando Ló convida, eles têm um pouco de receio. Me parece aqui no texto que eles não querem ir para a casa de Ló, né? Porque havia muita corrupção, muito pecado, muita violência, homossexualismo, tantas coisas ruins ali naquela cidade. E quando Ló diz, vem conosco, né? Vem para a minha casa, como eu repito, lá na casa de Abraão, quando Abraão convidou, eles foram, mas aqui houve uma resistência. Disse, não, a gente vai ficar por aqui mesmo, na rua, na praça, não se preocupe conosco, mais ou menos nesse sentido. E porfiou com eles, ou seja, Ló, ele insistiu, né? Insistiu com eles muito, e vieram com ele, e entraram em sua casa, e fez-lhe banquete, e cozeu bolos sem levedura, e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. Veja bem como que estava a situação de Sodoma. E por isso mesmo que Ló, ele convida aquelas pessoas para entrar dentro da sua casa, porque ele sabia que naquela cidade não havia segurança. Ele sabia do perigo que aqueles anjos estavam correndo ali. Existe uma palavra em teologia que se chama teofania, são as manifestações e as aparições de Deus. E ele aparecia de várias formas, de várias maneiras, né? Então aqui, 2 anjos que aparecem, mas como se fossem seres humanos mesmo, né? Porque conversa com eles, come com eles. Então a gente chama isso de teofania. E eles entraram, comeram, e então, antes que se deitassem, cercaram a casa os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até o velho. Todo o povo estava corrompido. Veja a situação que estava aquela cidade. Por isso que Deus, ele resolveu fazer juízo e destruir Sodoma e Gomorra, porque era demais o pecado que havia naquela cidade. Todas as pessoas, aqui diz esse texto, né? Todo o povo de todos os bairros, e chamaram a Ló e disseram-lhe, onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós para que os conheçamos. Nós estudamos já isso lá no início, quando a gente falou de relação sexual. Essa palavra no hebraico, né, exatamente tem esse sentido. Nós queremos ter relação sexual com eles. Imagine a que ponto vivia aquela cidade. Nós queremos ter relação sexual com eles. E é o texto que eles falam, que nós os conheçamos. Então, eles praticavam o quê? O homossexualismo. Aí a origem, inclusive, da palavra sodomita. Sodomita, né? Vem da palavra de homossexualismo, né? É um homossexual ativo, os sodomitas. E traze-os para fora para que os conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta e fechou a porta atrás de si. E disse, meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas eu tenho, que ainda não conheceram homens, ou seja, são virgens, não tiveram relacionamento ainda. Fora vô-las trarei e fareis delas como bom for aos vossos olhos.
somente nada façais a esses homens, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. A que ponto chega um pai a oferecer 2 filhas que são virgens? É uma atitude muito estranha, né? Pesada, né? A que ponto chega, né? Vocês não podem tocar nesses 2 homens, eles estão debaixo da minha casa, dentro da minha casa, debaixo da minha sombra. Entretanto, eu tenho 2 filhas que são virgens, vocês podem fazer com elas o que vocês quiserem. É uma atitude extremamente estranha e difícil de aceitar, né? Difícil de compreender, mas a que ponto que chega que Ló, ele já não tinha mais valores, né, princípios, ele perdeu a razão, né? Ele perdeu, já não tinha mais conceitos de valores e princípios. E aqui estão, aí ele fala assim no versículo 9, eles porém disseram, sai daí, disseram mais, como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo, agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Você vê, ele já morava nessa cidade há um bom tempo. Ele era uma pessoa muito proeminente, um homem rico, um homem que possuía muito gado, muitas ovelhas, sabe? E aí, mesmo assim, ele chamou ele de estrangeiro. Como se fosse um estrangeiro, e você quer agora julgar, fazer juízo aqui, e eles foram contra Ló. E aqueles homens, porém, estenderam as suas mãos e fizeram entrar a Ló consigo na casa, e fecharam a porta. E feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então foram feridos de cegueira. Moralmente eles já eram cegos. Moralmente aqueles homens já eram cegos. E agora ficaram cegos fisicamente. Deus, ele usa várias estratégias para cuidar do seu povo. Quando a gente lê 2 Reis, capítulo de número 6, versículo 18, nós vemos lá que o rei da Síria, ele está à procura de Eliseu, porque Eliseu revelava os seus projetos, né, para o rei da Síria. Então Deus revelava para Eliseu, Eliseu chamava o rei de Israel e dizia, olha, o rei da Síria vai atacar você aqui e ali, ele vai estar em tal lugar, para lá e para cá. E quando o rei da Síria descobriu isso, ele pegou um grande exército para ir atrás de Eliseu. E quando esse exército foi até Eliseu, diz para nós a Bíblia lá em 2 Reis, capítulo 6, que o moço, né, o servo, né, o discípulo de Eliseu, quando olhou aquilo, disse, meu Deus, olha que multidão, que grande exército. Aí Eliseu diz, olha, mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. E eles ficaram também cegos. Cegos, estavam na frente do profeta, na frente de Eliseu, mas estavam cegos. Então Eliseu pega eles e leva até Samaria, aí perante o rei de Israel, ele diz, o que você quer que eu faça? Né? Não, serve aí para eles pão e vinho e água e dá para eles uma comida. E assim foi, né? Trataram dessa forma. Mas foi acometido que uma cegueira na vida deles. Aqui da mesma forma, eles ficaram cegos, então procuraram os anjos, cadê? Não encontraram, porque Deus faz milagres extraordinários na vida de pessoas que têm um relacionamento, uma intimidade, uma comunhão com Ele. É mais ou menos isso que o texto está falando aqui para nós. Nós estamos no versículo? Agora me perdi aqui. 11, né? E feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então disseram aqueles homens a Ló, tens alguém mais aqui? Teu genro e teus filhos e tuas filhas e todos quantos têm nessa cidade, tira-os para fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-los. Então, veja bem,
Deus, ele pratica juízo. Sodoma e Gomorra deveria ser destruída. Lembra quando Abraão intercede? Abraão começa a orar, interceder para que Deus não destrua Sodoma e Gomorra, e ele começa com 50 pessoas, e se houver 50, ou então, quem sabe, 45, e foi descendo 40, 30, 20, 10, e não havia nem 10 pessoas justas ali. Então, Deus, ele praticou ali o juízo, mas também praticou misericórdia. Mandou os anjos que fossem lá, mais uma vez, para conferir, para dar uma avaliada, para julgar a cidade, e viu de fato que a cidade era violenta, era pecadora, né? Muitas coisas erradas. Então, ele fala para Ló, para os seus genros, para suas filhas, para sua família, que saiam dali o quanto antes, porque a cidade vai ser destruída. É interessante o amor de Deus sobre as nossas vidas, que ele continua ainda nos dias de hoje, né, sempre nos dando uma nova oportunidade, sempre nos dando uma nova chance. Ele estabelece sim o seu juízo, mas também, além do juízo, ele é um Deus misericordioso. Quem sabe você se arrepende, quem sabe você toma uma posição, quem sabe você toma uma atitude. Então, a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor, né, é a causa de nós não sermos consumidos, elas se renovam a cada dia, a cada manhã. E aqui, então, os anjos falam para Ló, saiam, levantai-vos e saí desse lugar. Versículo 15, e ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo, levanta-te, toma tua mulher, tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereça na injustiça dessa cidade. Olha a misericórdia de Deus, ele ainda continua insistindo. Ele percebeu que Ló estava hesitando. Talvez o amor de Ló por aquela cidade ainda era muito grande. Talvez ele não tenha crido, né, assim, de forma determinada. Será que de fato isso é verdade? Será que vai acontecer isso mesmo? Ele fica hesitando. E quantas pessoas hoje em dia que elas não tomam a posição, que elas ficam protelando, ficam deixando para depois, deixando para amanhã, e não decidem. É exatamente o que está acontecendo com Ló. Os anjos precisam dizer, levanta, toma uma atitude, vamos, sai correndo, né? O juízo de Deus vai acontecer. Toma tua mulher, as tuas 2 filhas, a importância também da família, né? Sair, mas levar consigo a família, não deixar a família. Nós precisamos sim insistir com os nossos filhos. Tem pessoas que dizem, não, meu filho já tem uma certa idade, ele sabe o que faz. Meu filho tem 46 anos, vai fazer 46, tem 45. A minha filha é 41. Até hoje, né? Eu sou pai deles. Então eu falo, olha, cuidado aqui, cuidado ali, vamos, faça isso, não faça aquilo. E tem gente que diz, não, meu filho já tem uma certa idade, ele vai dar conta dele. Mas eu preciso, sabe, como pai, você como mãe, de insistirmos com os nossos filhos, de levá-los para a igreja. É claro que eles vão... Opa, obrigado, professor. Desculpa. É claro que eles, uma certa idade, né, eles já são responsáveis, mas a gente precisa também fazer a nossa parte. Eles insistiram com seus filhos. Versículo 16, ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão e pela mão da sua mulher e de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. Veja bem, ele, porém, demorava-se. Não foi fácil esse homem, né? Ló, olha, o anjo chega ali, vamos sair, levanta, a cidade vai ser destruída, e ainda era muito devagar, era muito lento, demorava ainda, e precisou pegar pela mão. E aconteceu que, tirando-os fora, disse, escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. E Ló disse-lhe, ora, não, meu senhor, ainda quis questionar, sabe, o anjo diz, olha, levanta, vem cá, escapa, fuja, né,
Mas escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, não pares em toda a campina. E ele ainda quer negociar, ele quer questionar, e ele diz assim: ora, não, meu senhor, eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia, que a mim me fizesse, para guardar a minha alma em vida, mas eu não posso escapar no monte, para que porventura não me apanhe este mal e eu morra. Ele começa a tentar negociar, ele queria ir para um outro local. Naquela campina haviam 5 cidades, 4 cidades delas foram destruídas. Só Zoar que não foi, pela misericórdia de Deus, pela longanimidade de Deus, porque Ló, apesar de ser as suas falhas, estar ali, né, mas foi através da intercessão do seu tio Abraão que Deus teve misericórdia de Ló. Foi por causa de Abraão que ele foi poupado juntamente com a sua família, né? E depois a sua esposa, na frente, vocês, né, nós vamos falar sobre ela também, que virou numa estátua de sal, porque olhou para trás, mas por causa da intercessão. Então veja o poder da intercessão, quanto que vale a pena nós orarmos pelas pessoas, de nós intercedermos pelas pessoas. Sabe, Deus, ele é longânimo, ele é justo, ele ouve a nossa oração. Às vezes não no nosso tempo, às vezes a resposta não vem conforme a gente gostaria que acontecesse tão rápido, às vezes passam-se anos, demoram-se anos, mas Deus, ele é fiel e justo, e ele ouve e responde a nossa oração. Por isso que aquela viúva lá de Lucas capítulo 18, ela começa o quê? Insistir. O juiz é iníquo, né? Mas ela fica insistindo, sabe? Até que aquele juiz, mesmo sendo iníquo, ele julgou a causa daquela mulher. Muito mais Deus que nos ama, é claro que ele vai julgar a tua e a minha causa. Então, Abraão, ele intercedeu, e é isso que a gente tem que fazer pela nossa família. Nosso papel é esse. Quando você menos espera, eu sempre digo que os milagres acontecem assim, ó, no estalar de dedos. É rápido, né? Então, os milagres acontecem. Aqui, então, diz o texto para nós, eis que agora aquela cidade está perto para fugir, versículo 20, né? Acho que deve ser agora, né? É isso, né? É pequena, esse está no versículo de 20. Eis que agora aquela cidade está perto para fugir para lá, e é pequena. Ora, deixe-me escapar para lá. Não é pequena? Para que a minha alma viva. Então, quando você está com Deus, independente do lugar que você vai, sabe? Se os anjos falaram que era para ir para o monte, era no monte que ele estaria seguro. Mas ele ainda fica questionando, sabe? Porque na verdade não é o lugar, é Deus na sua vida. Quando Abraão chega e diz para Ló, olha, a gente precisa se separar, os nossos, que são os cuidadores das nossas ovelhas, os pastores, eles estão tendo intriga entre eles, confusão, atrito. Então, olha, se você escolher a direita, eu vou para a esquerda, se você escolher a esquerda, eu vou para a direita, sabe? Porque Abraão sabia que Deus era com ele para onde ele fosse. Abraão sabia que Deus era com ele. E Ló escolhe aquela cidade nas campinas, né, um lugar bonito. Inclusive, lá em Gênesis capítulo de número 13, versículos 10 e 12, diz que era semelhante ao jardim de Deus, o jardim do Senhor, semelhante ao jardim do Éden. Assim eram aquelas campinas. Como que pode uma cidade tão bonita de campinas como aquelas, depois se tornar uma terra infértil, né, terrível, como é até os dias de hoje? Então ele quer ir para Zoar. Zoar quer dizer, significa pequeno, né, insignificante, mas ele quer ir para lá, para aquela cidade, e Deus lhe concede ainda esse seu desejo. E disse-lhe, eis aqui, tenho-te aceitado também nesse negócio, para não destruir aquela cidade de que falasse. Então, não foi destruído Zoar, veja o amor de Deus, né? Das 5 cidades, 4 foram destruídas, mas a cidade de Zoar foi poupada. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer, enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Olha o respeito, enquanto eu não vou fazer nada, enquanto você não chegar, enquanto você não estiver seguro, eu não tenho ordem, eu não tenho autorização nenhuma para destruir Sodoma e Gomorra. Eu vou aguardar,
você chegar e estar seguro naquele lugar. Versículo 23, saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então ele chegou pela manhã, ele saiu de madrugada, né? E chegou lá pela manhã, naquele local. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor, desde os céus sobre Sodoma e sobre Gomorra. A forma como Deus fez isso a gente não sabe que é um milagre, né? Então fez chover enxofre e fogo do Senhor. Algumas pessoas dizem que talvez foi uma erupção vulcânica. Deus tem as suas formas de fazer, um meteorito, né, que caiu. Deus tem as suas formas de fazer. A verdade é que a Bíblia diz que caiu fogo do céu, né, enxofre e fogo do Senhor. Versículo 25, e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Como é terrível, né? A pessoa que ela é pegada ao pecado, que ela é apegada ao mundo, né? Ela não consegue se libertar. Por mais que Deus escancare um local de segurança, um local de salvação, né? A pessoa começa a andar, mas ela acaba hesitando, parando e olhando para trás. Quantas pessoas que começaram muito bem, mas infelizmente não acabaram bem. Eu sempre digo uma frase que tem pessoas que têm muitas iniciativas, mas tem poucas acabativas, né? Começa muito bem, mas acaba mal. A pessoa não persevera. Nós precisamos dizer, como disse o apóstolo Paulo, né? Eu combati o bom combate, acabei a carreira, eu guardei a fé. Sabe, nós precisamos ser perseverantes. Hebreus capítulo 10, versículo 38 diz que se o justo retroceder, Deus não tem prazer nele. Então nós não podemos retroceder. As dificuldades acontecem na nossa vida. Nós passamos por lutas. Todos nós vivemos circunstâncias difíceis, uma diferente da outra, mas todos nós passamos. Às vezes um problema com a enfermidade, um problema de falta de emprego, relacionamento na casa, no casal, com os filhos, às vezes viciado nas drogas, no álcool. É um problema ou outro que acontece. Todos nós passamos por dificuldades assim. Mas isso não nos permite você desistir, você parar, você largar a mão. A gente tem que ser o quê? Perseverante. Nós precisamos perseverarmos, sabe? Nós temos exemplos de tantas pessoas que foram perseverantes e alcançaram resultados, né? Porque eles perseveraram. Então, a gente tem que perseverar. Não podemos olhar para trás. A mulher de Ló, ela até começou, mas ela parou no meio do caminho. Virou numa estátua de sal. Eu comentei com vocês já, eu tive o privilégio de estar ali, nessa região de Zoar, ali antiga Sodoma e Gomorra, onde tem o Mar Morto ali, fica próximo do Mar Morto, né? E até hoje você olha ali, é muito sal. Existe muito sal naquele lugar. A palavra Sodoma, inclusive, vem da origem de cal ou de sal, né? E Gomorra, de submersão, de betumes, né? de covas, exatamente esse sentido. E até hoje, quando você vai naquela região do Mar Morto, você olha, você vê muito, muito, muito sal ali naquela região. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se naquela mesma manhã, de madrugada, e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra da campina, e viu que a fumaça da terra subia como de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, então as 4 cidades daquelas campinas foram destruídas, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Ló habitara. Lembrou-se Deus de Abraão, que coisa tremenda. De Ló, mas não foi de Abraão que tirou. Você vê que coisa tremenda, né? A Bíblia.
É fantástico, né? Como vale a pena a gente orar e interceder pelos nossos, né? Lembrou-se Deus de quem? De Abraão. Da intercessão, da oração de Abraão. Deus, se tiver 10 justos, ele foi descendo, né, de 50, e ele sabia que não tinha 10 justos. Não tinha nem 5, né, porque a família de Ló, somente ele com as suas 2 filhas que saíram dali. Mas lembrou-se Deus de Abraão. Deus, ele jamais esquece de nós. Isaías, se a minha memória não me falha, capítulo 49, versículo 15, diz assim: pode uma mãe esquecer-se do filho que amamenta. Eu, todavia, jamais me esquecerei de ti. Deus, ele não esquece de nós. Lembrou-se Deus de Abraão. Que Deus possa lembrar-se das nossas orações, né? Em favor da nossa família, em favor da nossa cidade, né? Que Deus possa lembrar-se de nós, olhar e lembrou-se Deus. E aí ele faz o milagre. E Ló foi poupado por causa do seu tio Abraão. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte. E mesmo ali Zoar então não estava bom para ele, né? Ele então sai do Zoar agora, de Zoar, e ele vai para os montes, habitou no monte. E as suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar. E habitou numa caverna, ele e as suas 2 filhas. Então a primogênita disse à menor: nosso pai já é velho, e não há homem na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos de beber vinho a nosso pai, e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai naquela noite, e veio a primogênita, e deitou-se com seu pai, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. Meu Deus, será que ele bebeu bastante? O que vocês acham? Não sentiu quando ela se deitou, não sentiu o que ele fez ali, né? E não sentiu quando ela se levantou. Né? É exatamente isso que o texto está falando para nós. É exatamente isso. Né? E você vê a que ponto que chegou aquelas 2 filhas. Não tinha mais, a sua mãe havia morrido, sabia que não tinha mais ninguém, a cidade foi destruída, ia casar-se com quem, né? E ali elas fizeram uma conspiração, um plano, um projeto de deitar-se com seu pai. E primeiro foi a primogênita, e aí ela se deitou, se levantou. E sucedeu no outro dia, versículo 34, que a primogênita disse à menor: vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai. Demos-lhe de beber vinho também esta noite, e então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai também naquela noite. E levantou-se a menor e deitou-se com ele, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando ela se levantou. É esquisito, né? Resultado é terrível. Exatamente, são 2 nações e os moabitas. Essas 2 nações, né, são de pecado. Certamente combateria. No caso de Josué, né? Exatamente. Saída do Egito. Ali ele teve que guerrear contra eles, 2 nações. Né? E lá também, em 2 Reis, capítulo 20, fala também depois de o rei Josafá, né? Quando se reúnem os moabitas, os amonitas e os meunitas. 3 nações se reúnem para lutar contra ele. E ele pensa, o que eu vou fazer agora? São 3 nações. Quando você tem um problema, já é difícil você resolver, imagine 3. Quando você tem um exército contra você, você tenta avaliar qual é a estratégia de guerra, né? Você procura avaliar o teu inimigo, quem ele é. Mas quando você tem 3 inimigos, os moabitas lutavam certamente de um jeito, mas os amonitas de uma outra forma, e os meunitas de uma outra forma. O que eu vou fazer diante de 3 nações, 3 grandes exércitos? Mas a Bíblia diz, então Deus diz lá que levanta um profeta e entrega uma palavra,
coloca o coral na frente do exército e eles começam a louvar a Deus e cantar. E entre os três, eles mesmos se destroem. Um acaba matando o outro, né? Mas foi a partir desse momento aqui que duas nações são geradas, os moabitas e os amonitas, a partir desse momento. E conceberam as duas filhas de Ló, de seu pai. E a primogênita deu luz a um filho e chamou-lhe Moabe. Este é o pai dos moabitas, até o dia de hoje. E a menor também deu à luz a um filho e chamou-lhe Ben-Ami, que é Amon, né? Os amonitas. Este é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Então, a consequência do pecado é terrível, né? É a mesma coisa quando a gente fala também sobre Ismael e Isaac. Foi de Ismael que vieram os ismaelitas, que são os árabes, que até hoje, essa briga que acontece por causa disso, né? Quando a gente lê Israel, naquela situação que eles vivem lá de guerra, né? Os árabes se levantam para lutar contra os israelitas. Por quê? Porque um dia Sara, né, ela disse, olha, já que eu não posso ter filho, então deita-se com Agar, a minha serva, e foi quando nasceu, então, Ismael, e as consequências elas vêm. Até hoje tem a guerra entre os israelitas. E os dois, tanto os árabes quanto os judeus, os dois são filhos De Abraão, exatamente. Os dois são filhos de Abraão, o mesmo pai. O mesmo pai, mas a briga continua, né? Por isso que quando eu gosto muito de estudar o Salmo 133, porque fala, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Porque quando é tão bom que isso aconteça, porque é ali que a bênção desce, né? Sobre a cabeça, a barba, sobre as vestes do sacerdote. E ali Deus ordena a bênção, para que a bênção venha, tem que ter união, tem que ter unidade. E a gente começa a ver na Bíblia quantas famílias que tiveram dificuldades por falta dessa união. Os filhos de Davi, por exemplo, né? A luta, a guerra que havia entre eles. A guerra era terrível, a dificuldade. O próprio Jacó e Esaú, os dois irmãos. E assim a Bíblia fala de muitos exemplos, né? E quando existe, por exemplo, união, a gente consegue resultados extraordinários. A mão de Deus é sobre a nossa vida. Então a gente percebe que nós precisamos caminhar unidos cada dia mais em nome de Jesus. Vamos ver o capítulo 20, são somente 18 versículos. E partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite, e disse-lhe, eis que morto serás, por causa da mulher que tomasse, porque ela tem marido. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela. Por isso disse, Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo, é minha irmã? E ela também disse, é meu irmão. Em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos tenho feito isto. E disse-lhe Deus em sonhos, bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizesse isso, e também eu te tenho impedido de pecar contra mim, por isso não te permiti tocá-la. Abraão, ele amava muito a sua esposa Sara. Eram 10 anos de diferença. Eu até disse esses dias atrás, quando saiu de Ur, ele tinha 75 anos, ela 65 anos. Mas era uma mulher certamente muito bonita, porque quando a gente olha os capítulos anteriores, quando ela chega, né, os homens ficam encantados com ela, e chegam e dizem lá para Abimeleque, né, para o rei lá, antes aqui agora na cidade de Gerar, né, e falam dessa mulher, e ele então quer tomá-la como esposa, mas na verdade eles eram meio irmãos, porque eram filhos do mesmo pai, de Terá. Terá era pai de Abraão, de Naor, né?
e também de Sara, mas eram de mães diferentes. Então, na verdade, eles eram meio-irmãos, só que não eram irmãos completamente. E eles, então, Abraão ficou com medo de ser morto, então ele disse para ela, ó, você vai dizer que você é minha irmã, e ela concordou com isso, e foi de fato o que disse ali. E Abimeleque, então, achando que fosse, que era apenas irmã, toma ela para ser sua esposa, mas Deus aparece para ele e não permite que ele toque na vida de Sara. Versículo 6, acho que eu parei, versículo 7, Agora, pois, restituí a mulher ao seu marido, porque profeta é. Interessante, essa palavra profeta é a primeira vez que aparece na Bíblia. Profeta é. E quem chama de profeta é Deus. Não é a pessoa dizer, olha, eu sou profeta, não. É Deus dizendo, profeta é. Este homem é profeta. Esse homem tem intimidade comigo. Cuidado no que você vai tocar. Cuidado onde você vai tocar, no que você vai fazer, porque ele é profeta. É a primeira vez na Bíblia que aparece a palavra profeta e Deus chama Abraão de profeta. Agora, pois, versículo, eu parei, profeta versículo 9. Agora, pois, restituí a mulher ao seu marido, porque profeta é, e rogará por ti, para que vivas, porém, se não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. E você vai devolver a mulher para ele, porque ele é profeta, e ele vai orar por você para te abençoar. Ele vai orar por você, para que você seja abençoado. E levantou-se Abimeleque, pela manhã de madrugada, chamou a todos os seus servos, e falou todas essas palavras em seus ouvidos, e temeram muito aqueles homens. Então chamou Abimeleque a Abraão, e disse-lhe, que nos fizeste? E em que pequei contra ti, para trazeres sobre o meu reino tamanho pecado? Tu me fizeste aquilo que não deveria ser feito. Essa palavra, o que nos fizeste, é mais ou menos o sentido, o que você esperava com essa atitude, Abraão? O que você queria com isso? Qual era a tua intenção de fazer isso? É nesse sentido que o rei Abimeleque diz para Abraão, por que você quis fazer isso? Em qual sentido você queria fazer isso? O que nos fizesse? Eu pequei contra ti para trazer sobre o meu reino tamanho pecado? Disse mais Abimeleque a Abraão, que tem visto para fazer tal coisa? E disse Abraão, porque eu dizia comigo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. A palavra temor, a palavra religião não aparece na Bíblia, religioso. Não aparece, religioso, religião. Aparece a palavra temor. Então, se você tem temor de Deus, e ele disse, eu sabia que nessa cidade aqui não há temor de Deus, não há quem tema a Deus, ninguém teme a Deus. E como as pessoas não temem a Deus, eu estou num local muito perigoso. O rei tem autoridade para me mandar matar, tomar minha esposa, fazer o que quiser. Então, eu sei que nessa cidade as pessoas não temem a Deus. É isso que Abraão está falando. Não há temor de Deus aqui. Disse mais Abimeleque a Abraão, que tens visto para fazer tal coisa? E disse Abraão, porque eu dizia comigo, certamente não há temor de Deus nesse lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. E, na verdade, é ela também minha irmã, filha do meu pai, mas não filha da minha mãe. Então, como eu falei, ela era meia irmã, era o mesmo pai, mas de mães diferentes. E veio a ser minha mulher. E aconteceu que naquela época eles podiam casar dessa forma, né? Então, irmão com irmão, naquela época não era pecado, podia, porque precisava crescer e multiplicar. E aconteceu que, fazendo-me Deus sair errante da casa do meu pai, eu lhe disse, seja esta graça que me farás em todo lugar, aonde chegarmos, dize de mim, é meu irmão. Eles tinham combinado já, Aonde a gente for, você vai dizer, não, ele é meu irmão. É isso que a gente combinou aqui, você tem que falar isso. Então tomou Abimeleque ovelhas e vacas, e servos e servas, e os deu a Abraão, e restituiu-lhe Sara, a sua mulher. E disse Abimeleque, eis que a minha terra está diante da tua face.
habita onde for bom para os teus olhos. E a Sara disse, vês que tenho dado ao teu irmão 1000 moedas. Ele foi aí agora um pouco sarcástico, né? O que Abimeleque fez. Então, agora disse, é teu irmão, então eu estou te entregando para o teu irmão. Eu dei para ele pratas, né? Você disse que é teu irmão, então, vês que tenho dado ao teu irmão 1000 moedas de prata, eis que ele te seja por véu dos olhos para com todos os que contigo estão, e até para com todos os outros, e está advertida. Essa palavra advertida, você está inocentada, tá? Você está inocentada e pode seguir, vida que segue, você pode ir adiante, vão sair daqui com riquezas, e vocês podem escolher a terra que vocês quiserem, aonde vocês quiserem ir, a terra que o teu irmão, né, escolher, você vai com ele para lá. Ele foi bem sarcástico aqui, né? O teu irmão. E orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque e a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos. As mulheres ali eram estéreis, não podiam ter filhos. Mas ele disse, Abraão é profeta, ele vai orar por você, né? Então, libera, solta, né? Ele, porque esse homem é profeta, ele vai orar sobre a sua vida. E Abraão orou, e aquelas mulheres que eram estéreis agora passaram a ter filhas. Sara ficou um pouco no harém de Abimeleque por algum tempo, por alguns meses, né? Então ela foi conhecendo a realidade das mulheres, e sabiam que elas eram estéreis, e ela não foi tocada, conforme a Bíblia fala aqui para nós, que Abimeleque não a tocou. E orou Abraão então a Deus, e sarou a Deus a Abimeleque e a sua mulher, e as suas servas, de maneira que tiveram filhos. Porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Então, elas não podiam ter filhos, e ali então, Abraão ora por elas, e agora então, elas podem ser mães, porque Deus abençoou. Deus chama Abraão de amigo, amigo de Deus. É interessante como Deus faz coisas na nossa vida extraordinárias. E Abraão foi o único homem que aparece lá no livro de genealogia, ele e Davi, né? Que Jesus Cristo, que é filho de Abraão, filho de Davi. Eu comentei esses dias, se você estava aqui, amém. Se você não estava, quero compartilhar mais uma vez. Se você estava, me permitam falar mais uma vez, né? Deus, ele amou tanto a vida de Abraão, que ele, quando as pessoas morriam, né? Então a Bíblia diz para nós que eles iam para um lugar, ficavam ali aguardando, né, no paraíso, ali naquele local, até o julgamento. Quando os mortos, né, daí Deus o que ele faz? Eu vou honrar a vida de quem? Eu vou honrar a vida de Abraão. E Deus colocou naquele lugar o nome de Abraão, e passou a ser chamado o quê? De seio de Abraão. Veja como quando Deus quer honrar alguém, o que ele faz? E depois lá na frente, em Mateus, ele fala livro da genealogia, né, de Jesus Cristo, filho de Abraão, filho de Davi. Abraão e Davi foram duas pessoas que amaram muito a Deus, e que Deus amou muito a ponto de Deus dizer a Davi, homem segundo o meu coração. Amém? Glória a Deus.